Aê, deu certo! Tudo bem? Bom Bom dia. dia, obrigada antes de mais nada pela paciência aí, né, do pessoal que entrou já duas vezes, essa é a terceira vez. Mas ainda bem que deu certo a tecnologia nos dando baile. Você vê que não adianta a gente ensaiar 1000 vezes, Não, que não, sempre vai dar um probleminha. sempre vai dar, mas a gente consegue contornar, né? Exatamente. Legal, muito obrigada, pessoal, pela paciência mesmo. Entraram aqui pela terceira vez. Muito obrigada a todos. E se vocês acharam que esse tema é legal, já vai dando coraçãozinho aí, compartilha no aviãozinho, chama os amigos, né, Jéssica? Exatamente. Então Estamos já esperando todos. Perguntas também é. são muito bem-vindas. Aham. Eu só não estou conseguindo fixar aqui ó, o tema da live, mas já vai dar boa. Só um pouquinho. E né, pessoal? Estão me vendo já? Voltou. Sim, Vamos falar de forma e função do móvel, né? Móvel multipropósito, não é, Jéssica? Hoje em dia isso está muito em voga. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, comentários durante a live, fica à vontade, a gente vai respondendo na medida do possível, tá? Se alguma coisa encaixar aí durante a fala, a gente já insere. Se não, ao final a gente responde para vocês. Bom, vamos dar sequência, né, Jéssica? Já estamos bem atrasadas. Então, pessoal, repetindo, para quem está entrando agora, essa é uma live da FGVTN Ferragens em parceria com a Guararapes. Para quem não nos conhece ainda, nós somos uma fábrica de ferragens para móveis e acessórios. Fazemos parte do grupo italiano Formenti di Avenzana, localizado em Vedúgio, na Itália. Fica aproximadamente 40 quilômetros de Milão. Hoje nós estamos presentes em 92 países. Aqui em Curitiba, de onde nós estamos falando agora, fica a nossa fábrica. Nós temos um showroom também aqui. Hoje, infelizmente, a gente não pode abrir para grupos, para visitas, mas quem tiver curiosidade ou quiser conhecer a nossa linha completa, entre em contato comigo aqui, a gente organiza de forma segura para todo mundo. Além desse showroom, nós temos um showroom em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, um dos mais importantes polos moveleiros aqui do Brasil. Nós recentemente inauguramos um CD em Itajaí para maior apoio logístico. E para dar vazão a tudo isso, nós temos aí uma equipe de 18 representantes espalhados por todo o Brasil, então isso nos dá uma excelente cobertura comercial. E estamos presentes em praticamente todas as distribuidoras de ferragens para móveis do Brasil e indústrias moveleiras também. Bom, Jéssica, eu vou me apresentar, inclusive eu vou fazer um áudio descritivo para as pessoas que só estão nos ouvindo, não estão podendo nos ver, e depois eu passo a palavra para você. Então, eu sou a Silvia, como eu já falei, Silvia Bavaresca, eu trabalho na FGVTN, cuidando do marketing para a indústria. Eu tenho pele branca, olhos castanhos, cabelos castanhos também, tá um pouquinho mais claro porque tenho luzes, ele tá na altura do ombro. Hoje eu tô usando uma blusa de fio, na cor grafite, um cinza escuro, com uma correntinha prata. Vou passar a palavra para Jéssica. Jéssica, por favor, se apresente, sem esquecer dos nossos amigos que não podem nos ver, só ouvir. obrigada, Silvia. Obrigada, pessoal que está nos acompanhando. Pedir desculpa pelo nosso pequeno transtorno, mas ainda bem que já deu tudo certo. E, bom, como a Silvia já me apresentou, eu sou a Jéssica, arquiteta responsável pelo desenvolvimento de produto aqui na Guararapes. A Guararapes é uma empresa que trabalha com o MDF, né? Especificamente, a gente faz a parte aqui do MDF revestido.
E a minha descrição audiovisual, primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de descrição, achei muito interessante. E é muito interessante como a gente não se observa muito, né? E acha que não tem muitas características para falar. Mas eu tenho descendência oriental, né? Mais especificamente descendência japonesa. Meus cabelos são um pouquinho abaixo do ombro, de comprimento. Eles são cabelos escuros, com tonalidade levemente avermelhada. Eu estou usando uma camisa da Guararapes de cor azul clara, que é o uniforme da Guararapes. E a minha descrição, acho que não esqueci de nada, não estou com nenhum acessório, estou com foninho de ouvido branco para poder ouvi-los e falar melhor com vocês. Legal, legal, Jéssica. Bom, antes de mais nada, a ideia dessa collab, né, entre a ferragem e o painel, surgiu assim dessas conversas que a gente hoje tem, né? A gente está vivendo um momento totalmente atípico, em meio a uma pandemia que nos jogou para dentro de casa, assim, da noite para o dia, e a gente não sabia o que seria do dia seguinte, da semana seguinte, né? E ao mesmo tempo, passado o choque, a gente vê o mercado moveleiro super aquecido, né? Claro que a pandemia é um cenário trágico, não temos dúvida disso. E mas o Covid ele é uma realidade hoje, ele faz parte do nosso dia a dia, a gente teve que se adaptar a ele. Ainda estamos nessa fase de adaptação, acho que já bem avançados até, apesar do medo, a gente consegue, quem tem que sair para trabalhar consegue sair, voltar para casa. Então, é toda uma adaptação não só psicológica, mas física também, né? O que antes a gente fazia rapidinho em casa, pega o computador, senta no sofá, bota no colo, resolve umas coisinhas. Agora não, agora tem muita gente que está passando 24 horas dentro de casa, está com os filhos, em homeschooling. Então tem toda uma situação aí, né, Jéssica, de um novo cenário, é real, a gente teve que se adaptar, não tem outro jeito. Me conta, Jéssica, o que você está achando disso tudo? Se a gente já está vivendo nesse novo normal? É muito importante a gente falar sobre essas questões que parecem que tá tão batido, mas na realidade cada um enfrenta de uma maneira, né? E se a gente for falar em adaptações físicas, a gente também tem que lembrar das adaptações psicológicas. De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. A gente ganha, inclusive, de Estados Unidos, que eles vivem, né, em constante pressão ali de vários aspectos, mas então o Brasil ele tem essa característica de ser o mais ansioso do mundo, segundo a OMS. Então isso é um dado muito importante, muito relevante para a gente poder começar a pensar nesses novos espaços e começar a tentar traduzir isso, trazer isso para a realidade de como a gente pode adaptar tudo isso que a gente está vivendo, né, dentro da nossa casa. E eu confesso para você, Silvia, que eu ainda não me acostumei a ouvir e a falar sobre o novo normal. A gente teve um evento recentemente que está no nosso canal do YouTube, inclusive, para quem quiser conferir depois. É um evento bem interessante, onde um dos meus colegas falava exatamente isso, né? O novo normal, ele diz que seria como fazer coisas velhas em um mundo novo, né? E eu acho que ele tem uma certa razão quando ele fala isso, porque de fato eu acho que a gente tem que a gente não precisa mais fazer as coisas velhas, né? A gente tem que realmente pensar em fazer, em adaptar as coisas de uma nova maneira, pensar coisas novas para a maneira que a gente está vivendo agora. Então, por isso que eu não gosto muito, assim, concordo com ele quando ele fala que ele não gosta muito de tratar as coisas como um novo normal. Eu acho que as coisas têm que ser tratadas como novas oportunidades, talvez, né? Com toda certeza, Jéssica. Eu acho que a gente nunca esteve num momento tão propício para pensar diferente, né? Até, pessoal, eu tô com uma colinha aqui porque a gente não quer perder nenhum dado. E eu até vou ler agora um trecho que eu achei muito legal, um estudo feito pelo estúdio de design britânico Franklin Teal em 2018,
que aponta diversas tendências para o setor de home decor, arquitetura, design, baseado em dados demográficos sobre urbanização e os efeitos que impactam no comportamento e consumo das pessoas, né? Então, hoje, mais da metade da população do mundo vive em cidades e capitais. E se essas tendências continuarem, praticamente toda a humanidade estará vivendo em centros urbanos até o final do século XXI. A vida urbana está impactando as nossas vidas, o nosso trabalho e muito. E isso vai de encontro ao que você acabou de falar, que não traz apenas novos desafios, mas novas oportunidades no plano criativo. Se o nosso futuro é urbano, mesmo que a pandemia e algumas pessoas que estão pensando em viver no interior, em pequenas cidades, aproveitando que a internet hoje possibilita todo esse trabalho remoto, uma grande maioria ainda continuará vivendo em seus pequenos espaços, por conveniência ou até mesmo por condições financeiras, né? A gente vê o mercado imobiliário ofertando imóveis cada vez menores para suprir essas necessidades de moradias, especialmente nos grandes centros, né? E o valor da metragem quadrada, o alto valor, né? E as famílias reduzidas, então já não tem necessidade de uma casa grande, de uma coisa assim, né? Muito maior do que estávamos acostumados antigamente. E já tem uma busca aí por espaços mais dinâmicos, de fácil manutenção, de organização. Todos esses pontos influenciam esse movimento que a gente acabou de falar aqui desse estudo. E veio a pandemia, o distanciamento social. Muitas pessoas passando a viver intensamente a casa, a vida profissional, a escolar, a social, a pessoal. Fez da casa o grande centro das atenções hoje, né? Então, muita gente que está vivendo essa casa aí dessa forma ampla, a gente consegue perceber que tudo isso, da pandemia, eu acho que o impacto maior aconteceu dentro de casa, né? Então, o ambiente, como eu falei há pouco, o ambiente que antes a gente passava 12 horas, sendo que boa parte dessas dormindo, resolvia uma coisa rapidamente, aí com o notebook no colo, nas pernas, numa mesa. Hoje já não dá mais para ser assim. A gente precisa, até para produzir mais, para ser mais produtivo, um ambiente adequado. Mas a metragem quadrada não mudou, né, Jéssica? A gente continua tendo que se reinventar dentro do mesmo espaço. E aí a gente vê a criatividade, a necessidade de criar móveis com multifunções, multipropósitos, né, Jéssica? Então, assim, eu queria que você me falasse um pouquinho também, você como arquiteta, até nessa parte mais criativa, o que o móvel multipropósito ele pode trazer para a gente? Eu acho que realmente, né, independente dessa questão de a população migrar para continuar nos grandes centros ou migrar para o interior ou para cidades menores, cidades satélites, assim, independente disso tudo, é o que você falou, Silvia, a metragem quadrada ela não mudou e essa pandemia ela acelerou muitas tendências e comportamentos que já estavam previstos de alguma forma, né? Mesmo que a metragem quadrada não tenha mudado, eu acredito que a casa ela se tornou fundamental nessa saúde e no funcionamento como um todo de todo mundo mesmo. E puxando esse gatilho, né, a gente não pode deixar de falar nas gerações e um pouco no conflito e características dessas gerações. E eu queria trazer um pouquinho para a gente pensar na geração Y, né, nos famosos millennials, que é aquela geração que hoje está entre os 26 e os 40 anos, e eles assim, representam hoje mais de 50% da força de trabalho no Brasil. Ou seja, eles são os consumidores, né? Então eles representam 50% do consumo, podemos dizer assim. E eu acho que a gente tem que entender melhor como que para esse pessoal, como eles enxergam esse lar e como eles enxergam essa casa. E assim, então, alguns fatos que eu queria trazer sobre os millennials. Eles preferem as atividades dentro da casa, então foram eles que trouxeram muito dessa questão de trazer os amigos para casa, receber pessoas, deixar a casa com uma cara mais
mais possível de receber, né? E de fazer eventos, pequenos eventos. Eles possuem, nós possuímos famílias multiespécies, né? Então posso ter filho humano, posso ter filho pet, posso ter filho planta, e é filho do mesmo jeito, o cuidado vai ser o mesmo. Então, isso também tem que compor ali o ambiente e compor esses espaços. E por sermos filhos nativos digitais, essa questão da tecnológica é muito fácil da gente assimilar tudo isso. Então, com isso, a gente se adapta muito bem, muito rápido à questão de trabalhos remotos, ou seja, o home office. É verdade. Eu acho que também por isso não teve uma queda muito brusca de produtividade e vida que seguiu, produzindo, fazendo, se reinventando, né? Eu acho que muito graças a essa geração que hoje dá suporte também para as gerações anteriores, né? Até a geração X ela consegue fazer esse elo de ligação e também dar uma facilitada, né? Quem nunca de nós ali se pegou ensinando o pai como é que faz, o pai, a mãe, o tio, como é que faz ali para se conectar? Então, eu acho que realmente, colocando tudo isso na balança, a gente vê que, de fato, a pandemia ela só veio para acelerar e confirmar algumas coisas que já estavam caminhando para, né? E eu acho que é importante mesmo a gente pensar nessa questão da produção do móvel. E segundo uma projeção da WGSN, que é uma empresa líder mundial nas tendências de pesquisas de comportamento, ela relata que 70% da força global ficará ao menos 5 dias no mês em home office. Então, é uma coisa muito presente hoje, ela já acontece hoje, mas devido à necessidade do distanciamento social, porém é uma coisa que vai continuar, né? Então, assim, eu também acredito nisso. E pensando que as empresas que trabalhavam nos moldes mais tradicionais de ter um escritório viram que a produtividade, inclusive, aumentou, então isso é uma coisa que tende, eu acho até que 5 dias, mês, pode ser que seja até pouco para a gente falar em home office. E aí, assim, de fato, a gente tem que pensar que a casa, ela não serve só para o nosso trabalho, mas ela serve para o lazer, para o aprendizado, ela virou nossa sala de meditação, nosso estúdio de dança, tudo a nossa casa. E a gente precisa entender e delimitar nesses espaços o horário para cada coisa, né? Como a gente está ali, a corda já cai na mesa que já está o notebook aberto. Então, mas não é saudável que a gente fique ali 24 horas trabalhando. Então, o móvel e a ambientação, ela vai nos ajudar também nisso tudo. A gente entender, a gente ter os gatilhos mentais para saber, agora é o meu momento de fazer uma ginástica como está ali nessa imagem que a Silvia está compartilhando. Isso é um espelho que você monta, né? De trás dele você consegue tirar os aparatos ali para se exercitar. E aí no próximo slide a gente vê isso numa aplicação um pouco mais real ali, né? Numa sala de estar. Ele fica ali no cantinho. Então quando ele está desmontado ele funciona como um espelho. Mas no meu momento de lazer ali, seja no primeiro momento da manhã, ou no final da tarde, no comecinho da noite, a gente consegue então com ele montar a minha academia. Até, né, Jéssica, a gente entende que no primeiro momento a gente se adaptou rapidamente, então qualquer cantinho funcionava. Mas já estamos há 6 meses nisso. Então já não dá, mas a gente não tem previsão de terminar essa situação. Então agora as coisas estão tomando um caminho mais sério, digamos, né? Estamos pensando de outras formas na casa que realmente tem que adaptar. Tem que ter um jeito saudável de trabalhar, de fazer exercício, de se entreter, né? Exatamente. E aí que entra realmente não só o espaço, né? Porque o espaço, se a gente for parar para analisar, é o piso e as paredes. Né? O que vai nos facilitar de fato é a gente pensar em maneiras criativas para propor esses móveis. E quando a gente fala em móveis multipropósitos, multifuncionais, às vezes a gente não precisa pensar numa parafernália, numa coisa que desmonta, que sai andando. Não é isso, né? A gente precisa colocar isso de uma maneira que a gente consiga executar, que a gente consiga montar e que ele de fato nos auxilie ali para
que fique funcional para o nosso dia a dia. O multipropósito é exatamente isso, que ele sirva para várias coisas e que ele funcione de verdade, né? Por isso que eu acho que esse bate-papo é tão importante, porque é cada vez mais, cada vez mais fundamental que a gente entenda quais as tecnologias que a gente tem disponível, e com essa tecnologia, de repente, com sei lá, um prato giratório. Será que ele é só um prato giratório mesmo? Né? Será que a gente não consegue fazer essa função dele, ampliar essa função dele para alguma outra coisa ao nosso favor, a favor desse nosso cliente? Exatamente. Então, e eu acho que isso é o que a gente precisa entender primeiramente com esse cliente, o que ele precisa, o que ele busca. E às vezes o cliente não é um cliente de fato, às vezes o cliente somos nós mesmos, né? Claro. A gente precisou fazer adaptações na nossa casa que nos demandassem esse olhar. Então, com esse olhar, eu acho que com essa experiência, que está todo mundo vivendo meio junto, então acho que é importante a gente pensar e entender que esse morador, que esse cliente, seja nós mesmos, ou seja um cliente que a gente esteja atendendo, de fato, então a gente tem que olhar para essa necessidade real dele. E às vezes o cliente chega para nós e fala que ele é muito ativo, que ele precisa de algo que funcione para ele. Mas o que será que de fato funciona para ele? Será que ele não quer um espaço que o deixe mais tranquilo? Então tem todas essas entrelinhas que a gente precisa pensar. Claro que quando o cliente tem uma necessidade muito específica, por exemplo, eu sou um chefe de cozinha e eu continuei trabalhando e estou me movimentando de uma maneira mais... E eu trouxe isso tudo para dentro de casa, estou dando aula online, né? O que é muito possível de fazer. Então, assim, o que eu posso facilitar nessa vida, nesse ambiente cozinha desse chefe, que vai ajudá-lo a ter a praticidade ali com os seus objetos, a praticidade com os eletros, mas que também, ao mesmo tempo, não estrague a casa dele, né? Ele precisa que aquilo funcione, tanto quando ele está fazendo essas aulas online e também quando ele está simplesmente residindo na casa, quando ele não está exercendo a função chefe dele. Então aqui nesse exemplo eu trouxe essa imagem até para demonstrar que é possível a gente ter planos que escondam esses ambientes, eles não precisam estar abertos o tempo todo. Isso também só é possível se a gente souber entender as ferragens adequadas para... O que o mercado disponibiliza para a gente exercer a criatividade, né? Exatamente. Complementando um pouquinho, Jéssica, aqui a gente vê uma imagem dessa, vem à mente, eu preciso de uma sala enorme, do tamanho do meu apartamento. Não. O móvel multipropósito, ele justamente atende o espaço que tem disponível, né? Então, por isso que... até complementando, né, a gente não sabe naquela imagem anterior se ela tem ali uma mesa, por exemplo, que ela conseguiu acomodar em outro espacinho para poder ali esticar e se movimentar naquele momento. Então é exatamente isso que a gente quer dizer, porque ali ela está com um espaço livre muito grande, mas eu imagino que ela tenha realmente afastado algumas coisas para poder, naquele momento, aquela sala se tornar a academia dela. Uhum. Aqui a gente já vê uma outra proposta, né, Jéssica? Exatamente, né? Aqui uma boa integração. Isso, então aqui a gente tem... A gente vê que as coisas acontecem mais ali, né? Que então a gente tem até do lado esquerdo ali talvez uma cama, depois a gente tem um sofá que funciona, a gente também tem a cozinha e no meio a gente tem uma mesa que ela pode tanto abrir essa parte mais arredondada, assim, ou ela pode fechar e funcionar como estação de trabalho para mais pessoas, exatamente, né? Do que ter que dividir, por exemplo, eu não tenho espaço para colocar 2 mesas, mas eu preciso dessa limitação física. Então a gente consegue
pensar isso num móvel e dentro das possibilidades do cliente. Claro que assim, a gente não pode também esquecer que esse cliente precisa ter uma circulação confortável também para que ele possa... a circulação faz parte do ambiente, faz parte do todo e faz parte da funcionalidade, né? Se a gente restringe muito a circulação, o ambiente não funciona. Então não adianta a gente ter um móvel que vá me atender perfeitamente, mas se eu não tenho espaço, de repente, para manusear ou para circular ao redor dele. Exatamente. Aqui a gente vê uma outra ideia muito legal, até para ter às vezes você precisa de pegar um ar, um sol, quer aproveitar o dia. Tem soluções para isso, né, Jéssica? Exatamente. Aqui a gente, até fugindo um pouco do próprio painel e da própria ferragem, mas eu achei esse exemplo muito interessante, que é uma floreira de plástico ali, que ela, né, facilmente transportada ali para vários locais, e aí ela colocou na sacada, e de vez em quando ela vai ali para trabalhar. E isso é muito possível, né? E também a gente viu que alguns estudos alguns estudos da Europa falam que eles voltaram a construir e a pensar apartamentos, por menor que seja a metragem quadrada do apartamento, mas apartamentos com possibilidade de ter sacadas, né? Para mim, por exemplo, é fundamental ter um espaço externo, assim. Não precisa ser, claro, eu adoro quintal, mas se eu tivesse que morar num apartamento, eu não ia conseguir morar num apartamento sem sacada, por exemplo. Porque isso parece que não, para aquele normal que a gente era acostumado, que a gente chegava em casa às 7 horas da noite, jantava alguma coisinha e dormir no dia seguinte cedo já saía, né? Exatamente. Então a gente tinha muito essa possibilidade de ter esse contato externo, mas agora o nosso contato externo virou a sacada de fato, né? Então, nossa, eu sempre falo que a pandemia aconteceu e eu tinha mudado de apartamento há 15 dias. E foi a minha salvação, porque eu não tinha sacada e eu fui para o apartamento que tem. Essa sacada passou a ser a minha válvula de escape por muito tempo. E eu que não tinha nem planta dentro de casa, agora eu tenho plantinhas suculentas, que é mais fácil de cuidar, mas acaba sendo uma alternativa para a gente nesses dias, até no final de semana. A gente não tem mais essa possibilidade de sair, então acaba tendo que buscar dentro de casa, né, alternativas. E para o trabalho nem se fala, né? Exatamente, né? Então, essa questão da forma e função, ela obviamente não é uma coisa nova, né? Desde ali do final da década desde 1910 ali, que começou a se falar mais ativamente sobre a forma e função, que foi a partir da escola da Bauhaus, mas naquela época era muito discutida a questão da forma e da função, mais por uma questão de produtividade também, né? Produtividade do móvel, porque começou-se a ter o móvel seriado. E aí, o móvel em produção em maiores escalas e tudo mais. Mas, e aí começou aquela discussão, mas a forma é mais importante do que a função, mas a função é mais importante do que a forma. Fato é que hoje a gente sabe que tanto a forma quanto a função precisam existir e elas podem existir juntas. E quando o móvel ele tem a beleza e a funcionalidade, a gente olha e fala, meu Deus, né? É isso que a gente quer, é isso que a gente precisa. E às vezes não é só a forma em questão de formato, é a questão do visual daquilo também, né? Então, a gente vê que cada vez mais é importante a gente pensar. Aqui a gente tem um exemplo de um micro espaço, onde se a gente não pensar em algumas dessas soluções, não seria possível nem montar esse tipo de espaço, né? É verdade. Porque com a mesa que ela está ali apoiada, fazendo os trabalhos, com certeza ela dobra, porque se ela não dobrar, ela não consegue sair da cama. Não tem como circular aí, né? Então,
é possível ter essas soluções e é possível ter esse tipo de móvel e esse tipo de espaço, mas a gente realmente precisa quebrar um pouco a cabeça, né? Buscar Tentar. alternativas, ver o que o mercado oferece, porque se você não sabe, vou dar um exemplo muito básico, mas que existe uma ferragem que pode dobrar essa mesa, você não vai ter essa alternativa, você não vai conseguir oferecer para o teu projeto essa solução. Exatamente. E assim, num ambiente pequeno como esse, claro, né? Vou usar o gatilho que tá aí na imagem. É fundamental que esse imóvel também ele seja esteticamente bonito, porque é Claro. só isso que eu tenho para ver, né? Uhum. Então, por isso que a gente fala, forma e função hoje não existem mais separadas, assim, elas precisam é, funcionar junto, existir junto, para que seja atrativa e para que para que realmente funcione para o nosso cliente e até para nós mesmos, né? Eu tô vendo aqui o comentário da Ana Cris, que ela é designer de interiores, que é onde ela fala muitos desafios. Realmente, são muitos os desafios nesse momento. Acho que até por isso que tem crescido tanto essa demanda, né, no setor moveleiro e também para os profissionais do setor, né? Mais do que nunca eles estão sendo demandados e exigidos nessa criatividade. Exatamente. E até aproveitando aqui o comentário da Gláucia, né, que realmente hoje a gente precisa pensar na estética do móvel. E por que não também a gente aproveitar o estilo industrial que está tão na moda e deixar um pouquinho dessa ferragem mais aparente, fazer com que isso seja de fato a intenção desse mobiliário, né? Eu Aham. acho que isso também, assumir o que não dá para ser escondido, também traz uma beleza e também traz um estilo muito peculiar, assim, para o seu mobiliário. Ela pode te dar essa personalidade ali que você tanto busca, né? É. E Eu em acho relação realmente a... desculpa, Jéssica, mas eu acho realmente que tem a ver com a personalidade, porque a gente ouve falar muito, não, a ferragem ela é coadjuvante, mas na verdade, se ela não existir, o móvel não funciona, ele não exerce funcionalidade nenhuma. E porém, ela não pode ser a atriz principal, o ator principal. Depende do É, gosto do teu cliente, depende do que ele gosta de ver, se ele tem esse estilo mais industrial, se ele é um pouco mais clássico, né? Se ele quer esconder mais a ferragem, opções tem, né? Então vai exatamente. desse estudo do teu cliente, né? Do que ele gosta. E o que eu queria também, assim, plantar uma sementinha na cabeça de todo mundo é essa questão de pegar uma ferragem que eu sempre uso para uma coisa, né? Vou até repetir aqui e pensar em outros usos para ela, porque eu acho que a questão do móvel multipropósito não é pegar uma ferragem que nem existe ainda. Porque se ela não existe, dificulta e aí a gente entra naquela coisa, estou usando isso de muleta, ela não existe, por isso que eu não fiz ainda o móvel da vida que vai revolucionar. Não, é a gente pegar de fato algo que existe e transformar aquilo e ver aquilo com outro ponto de vista, né? Para que a gente Exatamente. possa propor soluções com o que a gente tem. É isso que a gente quer muito discutir e trazer isso para todo mundo pensar. E claro que assim, falando em estética, falando em biofilia, falando em tentar trazer esses elementos naturais para tentar criar esse aconchego, isso também é possível através do visual do móvel. Então a gente tem alguns MDFs assim que nos ajudam muito nessa questão. Eu trouxe aqui alguns, eu não vou falar nome por nome, mas a gente tem os lançamentos, principalmente, eles foram muito pensados, né, para atender, eles foram muito pensados no aconchego, eles foram muito pensados o toque. Então, às vezes, não é só o visual, ele não é só a cor que tem que combinar. O toque dele me agrada para a função que ele vai exercer. Então, por exemplo, é uma mesa, só que é uma mesa que eu não vou escrever nela, só que eu quero muito que seja algo um pouco mais rústico, um pouco mais que remeta a essa naturalidade. Então, por que não utilizar padrões da linha Magma, por exemplo, que eles têm Uhum. essa profundidade, né,
na textura e que remeta a uma pedra, a um mármore. Mas não, então olha, eu quero algo com um toque mais aveludado. Então a gente tem a linha Colors, mas eu queria algo que remetesse a um tecido, a uma palha. A gente tem inúmeras possibilidades de fazer com que isso funcione e com que esse móvel te traga esse aconchego necessário, né? Aqui na imagem a gente tem alguns objetos de academia, que obviamente que aqui eles estão produzidos em madeira, poderia estar produzido em pedra, em mármore, enfim. Então hoje o móvel ele não é só para aquela função, porque isso dificilmente a gente via antes, né? Sim. A gente vê ali o pezinho com cara de peso, sendo de metalzinho, coloridinhos ali, mas isso hoje em dia já não tem como, mas isso tudo bem na academia. Mas na minha casa eu não quero isso de repente, eu quero alguma coisa que funcione como peso, mas também que ela fique bonita quando eu não estiver erguendo esse peso, né? Claro que não desvirtue, né, a proposta dela de decoração. Exatamente. Então, a gente também tem que integrar tudo isso e não simplesmente montar uma academia, né? Sim. Por que que eu acho que às vezes as esteiras ficam ali em algum quarto abandonada, sem muita Sempre utilização? no quarto Porque dos ela tem jogos. Jogo e ela tem tudo. uma cara de esteira, né? Então, de repente, vamos tentar melhorar essa estética dessa esteira para esse cliente, para trazer ela para a sala ou para perto da sacada, para que ele possa utilizar ela melhor. É possível, por que não? Né? É. Já que a gente não pode, é muito risco a gente se expor, sair para caminhar e tal, então por que não fazer isso pelo nosso cliente e pensar alguma coisa nesse sentido? Mais do que nunca, né? Agora o famoso exercício de empatia é necessário, né, Jéssica? Exatamente. E assim, a gente está falando tanto aqui de ferragem e tudo mais. Eu só queria compartilhar uma historinha com vocês que eu lembro do sentimento que eu tive, assim, a primeira vez que eu vi uma corrediça invisível foi no comecinho da minha carreira ali, em 2008. Fui numa feira, e eu vi pela primeira vez uma corrediça invisível. Silvia. Eu falei, meu Deus do Aliás, céu, como você é que. não viu a corrediça no móvel, né? Exatamente, eu abri aquilo, falei, meu Deus, que gaveta ampla, cadê, né? Cadê isso? Aí eu sei que eu tava lá na feira de Milão, quase deitada, assim, para tentar Tentando enxergar encontrar e ver. Sendo que aqui no Brasil, em 2008, a gente ainda falava muito de corrediça telescópica com telescópicas. amortecedor, né? Sim, Isso já era o auge. Eu falei, meu Deus, como somos atrasados. E aí eu, como uma arquiteta que estava tentando me especializar em produto, eu me senti muito fora de mercado. Assim, eu falei, meu Deus, eu não conheço nada. E aí foi aí que eu tive esse estalo de resolver querer buscar, entender. Claro que é muito difícil para arquitetos e designers entenderem sobre tudo, mas porque a gente precisa de fato saber do acabamento, saber da tinta, aham. saber do gesso, algumas especificações a gente precisa saber. Mas é a função que a gente escolheu, é o que a gente gosta de fazer. Então, estudar é uma coisa que a gente não pode deixar batido. Então, por exemplo, se eu não sei que existe essas coisas que podem ser invisíveis, como que eu poderia propor um ambiente desse, por exemplo, para o meu cliente? Eu vou sempre Exato. depender do meu marceneiro ou, né, de alguém de confiança para me trazer essa informação, porque que eu não posso ser a porta-voz de uma novidade para o mercado, por exemplo, não é? Exatamente, exatamente, Jéssica. Hoje a gente percebe, falando um pouquinho então, né, do papel da ferragem, que ele é o papel da função, nesse tema que a gente está falando aqui, ele é o que dá a função ao móvel. A gente percebe que o arquiteto, o designer, ele depende muito do marceneiro, de quem vai executar esse projeto para ele, para definir a ferragem. A gente, por outro lado, vê que tudo seria tão mais fácil, mais prático, e até a gente evitaria muito retrabalho, muito atraso, se isso fosse pensado no momento da criação, do projeto. Porque como é que você vai projetar um móvel, por exemplo, que ele tenha uma determinada funcionalidade, se você não sabe a ferragem que você vai encaixar?
Se você não sabe o que, além daquilo que você já conhece, existe que vai facilitar e muito essa funcionalidade que você está querendo oferecer para o teu cliente. Hoje não, hoje eu acho que passa pela cabeça do arquiteto, do designer, que ele vai fazer a estética, e essa parte funcional vai ficar para a marcenaria, para execução. E aí acaba acontecendo as surpresas de última hora, né? Por que que a gente fala assim, é muito legal que o arquiteto venha conhecer o nosso showroom, saiba do que existe aqui de opções do mercado, para ele antever tudo que ele todo possível, né? Para entregar no prazo, para entregar um projeto legal, que o cliente saia satisfeito. Além de tudo isso, a gente tem que saber também quais as ferragens de qualidade que tem no mercado, né? Tem uma ferragem de inox que é muito bonita. Sim, mas tem necessidade nesse ambiente de uma ferragem de inox, né? Ou pode ser uma com uma qualidade melhor, enfim, infinitas as possibilidades aí de adaptação. Mas também, o que além desse tradicional... A gente falou agora da corrediça invisível, mas a gente ainda tem uma demanda muito grande pela telescópica. Claro, tem uma questão custo, projeto, mas sempre que você tem a possibilidade de colocar um material melhor, mais moderno, por que não? Hoje a corrediça telescópica, por exemplo, ela fica aparente no móvel. Uma oculta, como o próprio nome já diz, ela não aparece. Mas você tem a possibilidade, mesmo com uma telescópica, de ter uma abertura por toque. Hoje, nossa, a gente está lavando a mão toda hora. Por que não abrir, né, com um toquezinho do teu cotovelo? Ou uma gaveta mais baixa, vai lá que o joelho já abre, tira uma coisa, alguma, né? Então tem muitas alternativas aí de mercado que te ajudam no projeto, mas é fundamental que se pense nisso no momento da criação. Que saiba as medidas, as cotas necessárias para não dar problema lá na frente para o marceneiro, para a marcenaria que está executando, né? Ou a própria fábrica, né? Se a gente falar daí dos móveis planejados, eles também têm que prever isso antes. Claro que eles estão um pouco mais preparados nesse sentido pelo maquinário, mas quando a gente fala de móvel adaptado, personalizado, sob medida, é muito importante que se pense antes. Sim, Silvia, eu concordo plenamente e eu acho bem importante você dizer que realmente existem várias possibilidades de ferragens e não só a função é diferente, né? A gente tem também custos diferentes. E é importante a gente saber qual de fato é a necessidade do nosso cliente para tentar colocar aquela necessidade, adaptar aquilo ao que a gente tem no mercado. Porque se a gente chega para o cliente com uma solução que a gente ache maravilhosa e de repente não é a solução que ele quer, ele vai achar caro. Vai. Né? E eu acho que quando você mostra para ele, quando o arquiteto e o designer que está à frente daquele projeto consegue argumentar com o cliente o porquê daquilo tudo, ele não vai achar caro. Então, por exemplo, uma família, os meus pais já são idosos, 70 anos e tudo mais. Para eles é muito difícil se agachar na frente do balcão da cozinha e entrar no armário, entrar naquele balcão para pegar aquela tampa que está lá no fundinho. Então, projetei ali para eles gaveta. Marcenaria me voltou o projeto com porta, porque falou, é mais barato. Eu falei, mas olha, minha mãe tem 70 anos, ela quer que as coisas venham até ela e não que ela tenha que entrar no móvel para pegar, né? Aí ele entendeu e eu falei, eu sei que é mais barato e ele também está ciente que vai ter que pagar por isso. Colocou corrediça telescópica, tudo bem. Pelo menos tinha amortecedor. Opa. Mas eu falei, não, coloca invisível, porque o móvel fica... Ele ganha um pouquinho de espaço internamente, ele vai ficar mais bonito e minha mãe vai gostar mais assim. Com certeza. Né? Então, a gente precisa realmente entender qual é a necessidade do nosso cliente para poder oferecer. Porque não adianta também eu chegar e colocar tudo do melhor, da última tecnologia, e ele fala, olha, mas aqui nesse espaço não era isso que eu queria. Né? Então, por isso também é fundamental a gente entender das ferragens, trocar uma ideia com a nossa marcenaria também, às vezes, nos abre horizontes muito interessantes
além de nos abrir horizontes, eu acho que também facilita o trabalho do marceneiro, porque ele vai ter a oportunidade de explicar o que ele pensou, de falar que ele já usou isso de alguma forma, e você tentar viabilizar essa ideia. Porque também, às vezes, para o arquiteto e para o designer é fácil a gente projetar e falar, projetei, eu acho que é assim que especifica essa ferragem, só que quem monta, de fato, quem já usou essa ferragem, pode nos trazer informações melhores, né? Claro. Então, sentar com a marcenaria, mesmo que seja uma reunião online, falar, olha, eu estava pensando de usar essa ferragem. Você já usou? Você acha que, para mim, a necessidade é a ideal? Você conhece alguma outra? Porque, de fato, eles conhecem bastante do É um produto, trabalho a né? quatro mãos, né, Jéssica? Exatamente. Então, é ideal, obviamente, que a gente vai confiar o trabalho ao marceneiro, sim, porque é o nosso marceneiro de confiança, mas se a gente começar a pensar junto nisso tudo, eu acho que pode sair soluções, assim, muito diferentes e muito criativas, Muito. né? E Até a a nossa gente função é essa A nossa mesmo. função é essa. Inclusive, hoje a gente trouxe aqui alguns exemplos com ferragens muito simples, mas que usando a criatividade você pode, né? Ó, aqui é um QPS hoje. Quem é que não está precisando de um home office, um cantinho para guardar os papéis, que não está indo para o escritório? Então, aqui a gente tem aí uma solução multifuncional com, com ferragens, eu diria, simples, que já existem no mercado. Não precisa nem a gente ir muito além. Aqui também, olha, nunca imaginei isso, eu confesso que quando eu vi, eu fiquei, nossa, nunca pensei em usar um calceiro para isso. E eu sou uma que tem uma lavanderia pequena que precisaria disso. Olha a forma que foi aplicada. Então, muito é criatividade, mas você só vai ser criativo se souber o que você dispõe aí no mercado, né? Gente, ó, essa aí eu até falei aqui na FGVTN, não usem, não façam isso em casa, porque esse móvel e mais o fundo da empresa, a gente trabalha da cama. Mas olha, uma alternativa que a gente resolve com um simples rodízio. Rodízio é uma coisa já disponível no mercado há muito tempo, né? Aí a gente fala das lavanderias, os tamanhos que elas são cada vez menores. E a gente é mais conhecida a tábua dobrável do embuti. Mas olha essa, onde você tem 10 centímetros de profundidade e você instala uma tábua de passar. Então você tem aí uma solução que até então é pouco utilizada, a meu ver, né? Mas que traria muitos benefícios aí para um espaço pequeno de lavanderia. É, totalmente, né? Muito melhor do que também toda vez a gente ter que abrir aquela tábua, fechar, aí correr e esconder atrás da porta. Exatamente, exatamente. Bom, Jéssica, acho que o nosso tempo aqui está se esgotando, né? A gente poderia ficar falando aqui por muito tempo sobre isso tudo, mas não dá. Então, eu não sei se tem algum comentário aqui, alguma pergunta. Bom, muitos comentários, Jéssica, fui vendo aí na correria durante a live, muitos elogios quanto à linha de vocês. FGVTN também. Obrigada, pessoal, por todo esse reconhecimento. Deixa eu ver aqui se alguém pontuou alguma pergunta importante. Bom, agora a gente não consegue ver muita coisa. Mas, Jéssica, quero te agradecer pela abertura aí para a gente falar. É uma dobradinha, painel e ferragem é uma dobradinha essencial para o móvel. E a gente queria, né, passar um pouquinho dessa questão do móvel multipropósito, do quanto é interessante que a gente tenha soluções criativas para os nossos clientes, né? E, enfim, acho que tanto a FGVTN com o showroom, quanto a Guararapes, agora com a Design Store, né, que está sendo um sucesso. Estamos abertos aí para quem quiser vir nos visitar, conhecer toda a nossa linha. Não é mesmo, Jéssica? Exatamente. Também queria agradecer a FGVTN, a você, Silvia, pelo convite. Adorei o nosso bate-papo, né? Como dá Muito para bom. ver, gosto de falar bem pouco, então Ah, ela não... é,
Adorei essa oportunidade, agradecer a todo mundo que está aqui, pessoal que nos acompanha também, muito obrigada. Lembrando que no nosso canal do YouTube está ativo, então temos novidades ali no canal. Então aproveitem para dar uma espiadinha lá no nosso canal do YouTube, se inscrever, curtir, além das nossas lives que estão salvas no nosso IGTV, né, no perfil da Guararapes, com dicas diversas. Aham. E E a gente tem um presentinho, né, Jéssica? Temos um sim, presentinho muito legal para quem quiser acessar. Já está disponível aqui no link da bio do Instagram da FGVTN Brasil. Acessem para baixar um e-book com tudo que a gente falou aqui, um compilado, um infográfico muito legal que a gente preparou para vocês. É só entrar ali e baixar. as imagens também, né? As imagens inspiracionais estão Também estão lá. disponíveis. E Uhum. também eu queria deixar o convite para quem estiver por Curitiba, vir conhecer a Design Store. A gente tem também, as informações estão todas ali nesse e-book, que a gente pode atendê-los aí respeitando o distanciamento social. Vamos gostar muito de tomar esse cafezinho com vocês. Obrigada de novo, Silvia, pela oportunidade. Jéssica, muito obrigada. Agradeço imensamente. Acho que a gente vai ter que até marcar outros encontros desses, porque o pessoal está gostando aqui, muitos comentários legais. Pessoal, muito obrigada pela audiência aqui, por prestigiar. Não esqueçam de acessar o link lá na bio do Instagram da FGVTN Brasil para baixar o e-book que a gente preparou com todo carinho para vocês. Jéssica, super obrigada. Nos vemos na próxima. Tchau, obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Até mais.